Sextou. Sextou, pessoal. Sextou. E se sextou, é dia de Sextos Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E atendendo a pedidos, porque eu ando atendendo muito os pedidos de vocês, hoje eu vou agradecer a @user-bb8004tw1t. Acho que foi tudo. Que pediu para que eu falasse sobre a cidade de Helltown. E aí, depois desse pedido, eu decidi começar a pesquisar, ver qual era dessa cidade. Então, pelo menos o básico, aquilo que é, né, fato mesmo, eu tentei acertar a data. O restante, a história, as aparições, o ônibus fantasma, a casa de uma lâmpada só, pontes que levam para lugar nenhum, estradas que levam para lugar nenhum, cobras gigantescas. Isso nós vamos precisar acreditar, porque assim a história fica boa. Então, desde já aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também me segue lá no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, independente do horário, independente da situação. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Também lembrando que eu tenho um canal de vlogs, tá? Tem alguns poucos vlogs ali postados, mas se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa essa história. Então, Penny, Jack, Ed e Lorraine, vinheta. A história dessa cidade é uma história realmente que deixa as pessoas muito curiosas. Uma cidade que começa em Ohio. O nome dela não era Helltown, ela se chamava Boston Village. Nessa época, quem começou a morar e fazer de tudo ali uma cidade, né, montar a cidade, fazer tudo funcionar, era um grupo de presbiterianos. Então essas pessoas, elas começaram a morar, tudo foi se desenvolvendo, os anos foram se passando. Aí começa, né, ali 1910, 1920, 1930, 40, 50, 60, Vietnã. Vários maridos partem para o Vietnã, então é um momento também em que tem esse fato histórico, né? Então, durante esse período, muitas mulheres e crianças passam a ficar sozinhas e começam a relatar que estão vendo ali situações, coisas que são um pouco estranhas. Estranhas em qual sentido? Depende. Tem pessoas que começam a dizer que estão vendo alguns animais que têm uma forma muito esquisita na floresta. Tem pessoas que começam a ver fantasmas ou não entendem muito bem o que estão vendo, começam a chamar autoridades, a comentar sobre isso. Isso entre os anos ali de 60 e 70. E o que vai acontecer é que um belo dia, o presidente em exercício à época, que era o Gerald Ford, ele vai falar o seguinte: bom, essa cidade inteira ela vai ser desapropriada. Isso no ano de 1974. Ele quer transformar a cidade em um parque nacional. Ambientalistas teriam dito que a população estava crescendo demais e que eles precisavam utilizar aquela região para fazer um parque nacional e que aquelas pessoas precisavam ser evacuadas, saírem da cidade e vender os seus imóveis para o governo. E todo mundo conta isso como se fosse uma coisa, não, as pessoas aceitaram tranquilamente, então, nossa, estamos doidos aí mesmo para ir embora. Só que não era assim. Inclusive, a cidade, ela era uma cidade muito funcional. Ela tinha até mesmo prédios, tá? Pequenos prédios ali já eram encontrados, tinha funerária, tinha de tudo, escola, inclusive até mesmo sua própria história, seus próprios acidentes, coisas que aconteciam. Era uma cidade realmente bem funcional. Quando essa decisão é tomada, as pessoas não têm opção. Ou você vende, ou você vende. Se você não vender, nós vamos demolir tudo do mesmo jeito. Porque assim, eles não estavam comprando para nada, eles estavam comprando para colocar abaixo, demolir. E aquilo era uma coisa que deixou as pessoas muito nervosas. Tinham pessoas que moravam ali há muito tempo, tiveram pessoas que tinham toda uma vida ali e pessoas antes dela, pai, avô, que também moravam na região e de repente elas tiveram que se mudar e se espalhar por outras cidades aí dos Estados Unidos. Também existiam algumas histórias e essas histórias elas podem partir, dependendo da fonte, de 1974 para frente, ali entre 1980 e também entre 1960, que teria sido uma fábrica que acabou soltando ali alguns produtos químicos e alguns produtos que podiam conter radiação, que poderia ter modificado alguns animais e começou ali uma certa contaminação. Tem a história também de um homem que isso não é sobrenatural, isso aí é um fato, né? E esse homem em um determinado momento, ele estava vendo soldados trabalhando no lugar, o que não é uma coisa que, né? É muito legal você ver soldados de repente revirando lixo de fábrica.
Mas nós temos que pensar que, claro, né, estávamos na Guerra Fria, então obviamente, né, tudo tem que ser muito verificado, e era de fato. E esses soldados, eles começam a olhar aquele lixo todo para ver o que tinha de tóxico, o que não tinha de tóxico. Não falaram nada e um homem acaba tocando nesse lixo, mexendo nesse lixo. E eles deixam o homem embora. Ninguém sabe se deixaram o homem embora para ver o que acontecia com esse homem, meio que um teste. O que aconteceu foi que ele saiu do lugar e, assim, pouquíssimo tempo depois, menos de um dia depois, ele é encontrado sem vida embaixo de uma ponte. Inclusive é uma ponte que eles dizem que é a ponte da criança que chora, porque também tem uma história envolvendo essa ponte, só que esse homem, então, ele perde a vida embaixo dessa ponte. E todo mundo disse que ele nem conseguiu chegar na casa dele, porque ele teria passado mal e ficou ali, então, né, acabaram encontrando ele. Também não é dito quantos dias depois encontraram ele. Isso também é uma coisa importante de deixar ressaltado. Tem também toda a questão da igreja. Essa igreja era uma igreja muito querida na comunidade. Ela ficava numa estrada ali, eles chamam de estrada dupla ou bifurcação, que é aquelas, né, estradas que dão para dois lugares. E era a grande igreja presbiteriana, então muitas pessoas da comunidade, elas acabavam frequentando essa igreja. E quem pensa que as coisas sobrenaturais e estranhas começaram a acontecer depois da evacuação, tá muito enganado. As coisas também começaram a acontecer no período em que estava acontecendo toda essa evacuação. Eu imagino que não foi uma cena muito bonita, porque muitas pessoas contam que tiveram pessoas arrancadas de suas casas. Então, quando a gente pensa na construção de um parque, não é uma coisa que vai ser construída do dia para a noite. Então, não havia essa necessidade tão urgente, essa coisa, né, de ter que arrancar as pessoas de casa. Isso parece uma coisa muito radical para quem vai construir um parque nacional. E detalhe, depois eles foram ali verificando, estudando, o tempo foi passando e eles verificaram que não tem nada de especial naquela região. Não tem um lago em especial, porque o lugar em si tem alguns lagos, é um lugar muito úmido, não tinha nenhum tipo de vegetação própria daquele local, não existia um motivo para fazer aquele lugar um parque nacional. Isso acontece nos anos 70. O que estava acontecendo nos anos 70 é que muitas pessoas estavam acreditando no chamado pânico satânico, que aliás parece que tá voltando agora, porque tem um pessoal que só sabe falar de fim do mundo e tudo é coisa do capiroto. Isso também é uma coisa que tem que ser estudada, mas no caso, nessa época, tinham muitos grupos se formando, grupos que achavam, até nem estavam muitas vezes, mas iam lá, tentavam copiar alguns artistas ou alguns escritores que apareceram. Tiveram também grupos aí de ocultistas, grupos de espiritualistas que começaram a surgir, e talvez pelo local, depois das demolições, porque foi assim, tira as pessoas e rapidamente vamos demolir tudo, para que as pessoas não pudessem voltar. Então foi justamente isso que eles fizeram. Então o lugar, ele se transformou assim em escombros, né? Eles começam a relatar que um grande número aí de pessoas estava indo para a cidade, ou que um dia foi à cidade, para fazer rituais. Esses rituais eram feitos na floresta, perto dos lagos, ou ele era feito na igreja. É um episódio de caçadores, vamos colocar aí, de mistérios, que vai dar pra gente ver a cidade. Então ninguém fica forçando nada, sabe? São pessoas muito tranquilas, inclusive gostei bastante, assim, de assistir o episódio. Achei eles pessoas, assim, muito descontraídas, não tem sensacionalismo, achei bacana. Com esses grupos começando, então, a ir pra cidade, muitas coisas começaram a surgir, rumores, porque existiam as pessoas que moravam ao redor. Então as pessoas que moravam ao redor viam essa gente chegar com tocha, via essas pessoas chegando com manto, com capa, e tudo isso, né, lembra um pouco aquele vídeo do Bohemian Grove que eu fiz aqui no canal, que é aquela seita de poderosos e tal. Então muita gente começou a falar o quê? Bom, essas pessoas tiraram os moradores daqui para poder fazer essas atividades, para poder fazer esses cultos, para poder fazer esses rituais. E o que deixou as coisas ainda piores é que desde essa época, quem toma conta do lugar são militares. E a ideia é que ninguém entre nesse lugar. Tudo bem, vão fazer um parque, então de repente pessoas transitando para lá e para cá pode ser um problema. Os soldados podem estar lá para evitar que essas pessoas entrem no lugar, porque afinal de contas pode até mesmo ser perigoso. Só que não era bem assim, porque o parque até os dias de hoje não foi construído. Logo, o lugar virou um celeiro de histórias. As pessoas que moram ao redor veem coisas, porque não deve ser muito fácil você morar próximo a um lugar assim, tão isolado. E lembrando, hoje é até um lugar muito bonito. Tem uma vegetação assim alta, bem preservada, um lugar bonito realmente. Quando você tira o humano,
A natureza prevalece e é bonito, só que quando tudo isso começou deve ter sido muito feio. Você olhar aquela vastidão, né, de terra, onde tinha prédios, onde tinha casas e você assistia aquelas demolições, você assistia tudo, não deve ter sido uma coisa bonita. E eles fizeram mais, eles não apenas demoliram as casas, os prédios, tinha funerária, tudo. Eles só não demoliram a igreja porque a igreja já ficou num perímetro que tinham algumas pessoas que moravam. Quem pensa que tem uma cidade com casa, tal, não, é uma ou outra perdida pelo caminho que talvez até mesmo os soldados utilizem como base ou alguma coisa assim. Mas o lugar assim não tem nada, é como se você estivesse olhando a natureza mesmo de, enfim, na mata, tá? Ninguém passou por ali. E a questão toda é que algumas coisas tinham acontecido na cidade. E muitos dizem que depois que tantos rituais foram feitos e feitos até os dias de hoje, eles disseram que acabou ali atormentando muitas almas que descansavam nos cemitérios da cidade. Tinha 2 cemitérios na cidade. Estranhamente, tinha um cemitério que algumas poucas pessoas foram enterradas. Era um quadrado, não deu para entender muito bem. E tem um símbolo. Ninguém conseguiu explicar se eram pessoas ilustres que foram enterradas ali, se foram pessoas ali que de repente a igreja não aceitou que fosse enterrada com os demais, mas existiam sim 2 cemitérios. E dizem que nesse segundo cemitério, onde tem menos pessoas ali que foram enterradas, quando se inicia a chuva e começa a trovejar, você consegue olhar ali para o chão e parece que você vê um reflexo, como se fosse o reflexo de um rosto. Esse homem, que normalmente acontece, é um rosto masculino, tem um bigode e normalmente as pessoas chamam ele de o bruxo. Então todo mundo tem um pouco de medo aí de ficar naquele, passar próximo ali àquele cemitério. Ah, mas como é que as pessoas têm medo de passar próximo se ninguém entra no lugar? Não. O lugar é totalmente fechado. Hoje, estradas são fechadas, tem placas, tem cerca, você não pode entrar nesse lugar, você não pode pisar lá, que logo vai chegar a polícia, vai chegar soldado e vai colocar você para fora. Você não pode ficar circulando na região. Pessoas que normalmente querem ir para um lugar, eles não vão um único dia, que é o caso aí de algumas pessoas que vão caçar mistérios, fantasmas e etc. Eles passam muito tempo dando uma olhada para ver qual é o melhor lugar. Tem gente que até mesmo traça rotas, vimos isso no vídeo do Bohemian Grove. Se você não assistiu, também assista, que vale muito a pena, a história é muito boa. O jornalista também conseguiu entrar, aquele rapaz também conseguiu tirar foto. Então assim, sempre tem um jeitinho e essas pessoas arrumam esse jeitinho. Só que existem pessoas que dizem que eles não arrumam o jeitinho, eles são permitidos de entrar. E aí eu já acho que é uma forçação um pouquinho, né? A não ser que não seja bem satanistas ou que não seja aí qualquer um, né, que se diga, entre aspas, satanista, porque é assim que é colocado nas histórias, que entrem para fazer os seus rituais, porque seja lá quem for, está muito bem guardado, guardado por militares. Algumas histórias para espantar pessoas, pelo menos é assim que eu vejo, começam a se espalhar também, que é o caso de uma cobra. Teria uma cobra que teria sofrido uma mutação devido àqueles produtos químicos que teria vazado da fábrica. Alguns dizem que teria sido de uma base militar, não dá para saber, que teria feito com que uma cobra ficasse com um tamanho assim gigantesco, teria quase 30 metros, é uma coisa impensável. E essa cobra, ela anda pela floresta caçando comida, e isso é justamente, né, um aviso para não andem pela floresta ou vocês podem ser comidos por uma cobra. Ou se vocês desaparecerem, nós podemos dizer que a cobra acabou comendo você. Porque sim, pessoas vão ser encontradas na floresta, vão ser encontradas pelo caminho, vão ser encontradas sem vida. Algumas pessoas vão começar a relatar que um homem, ele fica na floresta de Town segurando um machado e acertando as pessoas que passam pela estrada. Seria um cara que teria perdido o juízo em algum momento, ele era doente ou ele era mesmo um serial killer. Ninguém conseguia pegar o homem, mas muitas pessoas diziam que ele tinha uma fisionomia muito estranha, que ele era um pouco deformado. E há quem diga que depois de algumas décadas ele acabou morrendo em um hospital próximo à cidade. Então, de fato, parece que o homem existia. Tem também uma ponte, que foi uma ponte que eles destruíram para que as pessoas não conseguissem atravessar essa ponte e não tentassem. Mais uma vez, eles destruíram todas as estruturas possíveis para as pessoas andarem de carro ou a pé, ou de qualquer forma que você pode imaginar. E muita gente diz ouvir ali como se fosse o som de uma criança chorando próximo à ponte. E tinha uma história assim de uma mulher que teria enlouquecido e que acabou pulando da ponte.
Em outras fontes, eu li que ela acabou, na verdade, apenas, né, colocando a criança para fora da borda da ponte, se é que vocês me entendem. Então, tudo isso começou a gerar muito burburinho, as pessoas começaram a escutar choro de neném. Só que durante as gravações, que eu vi o pessoal gravando e o pessoal não era muito sensacionalista, de fato, você escuta uns barulhos que são muito semelhantes à criança chorando, é semelhante a pessoas andando pela floresta. Só que são animais, tá? Você consegue ouvir corujas, você consegue ouvir outros animais, você consegue sentir que alguém parece que tá te seguindo. Quando você olha, não é nada, é só um veado. Então, tem muita vida selvagem. Não são só as árvores que estão ali, também tem os animais. E os animais, eles fazem barulho. E os animais também acabam pegando pessoas. Então, se pessoas se aventuram pela floresta e são pegas por animais, obviamente elas podem ter um final que não é muito bom. E também isso pode ser usado de desculpa. Vocês entendem como as pessoas se confundem com esse lugar? Será que de fato é alguma coisa da floresta ou estão fazendo isso com as pessoas? E é isso que deixa todo mundo com muito medo. Algumas histórias mais, assim, impactantes, elas chegam agora. Pelo menos eu fiquei, assim, um pouco impactada. Principalmente com a história de um ônibus. Eu li em diversos lugares que tinha um ônibus que teria tido uma ordem expressa de recolhimento. Um ônibus escolar. Parece que você tá voltando no tempo, é aquele tipo de ônibus escolar amarelo, sabe? Parece que você tá num filme dos anos 70 e parece que tinha acontecido, pouco antes da evacuação, um acidente com o ônibus escolar. Não precisa dizer que foi muito feio e tiveram perdas ali de vidas dos pequenos que estavam indo para a escola. Isso pouco tempo depois de ter acontecido um incêndio em uma escola, que também acabou vitimizando alguns alunos e também pessoas que trabalhavam no local. Então, assim, coisas estranhas estavam acontecendo mesmo nessa cidade. Só que eu não acho que era nada sobrenatural. Todo mundo disse que a culpa teria sido do motorista, mas de quem foi a culpa não importa. Depois que eles tinham recolhido tudo, eles não tinham encontrado esse ônibus e tinham uma ordem para recolher esse ônibus. Quando esse ônibus é encontrado, ele é encontrado todo cheio assim de folhas por cima, de vegetação mesmo crescendo por cima. E eles não retiram o ônibus de lá. Então muitas pessoas diziam que quando você olha para o ônibus, é tudo embaçado e você sempre escuta choro e também tem um homem muito estranho que tá sempre com a brasa de um cigarro acesa. Também existem 6 pessoas que foram encontradas sem vida no local, algumas na floresta, umas no que seria mais próximo às estradas, e essas 6 pessoas, enfim, foram encontradas, investigações foram abertas, mas ninguém nunca solucionou os seus casos. Eu fui procurar em relação às pessoas e eu não consegui nem mesmo saber os seus nomes. Então, de duas uma, ou é mentira, essas pessoas não existem, ou simplesmente não conseguiram identificar as pessoas ou deixaram ali fechado para que ninguém soubesse quem eram as pessoas. E é uma coisa muito estranha, porque tinha um cara que atacava, né, basicamente ali na estrada, pegando as pessoas, e também aparecem pessoas na floresta. Poderia ser o mesmo homem, a gente não sabe quem era esse homem, nem tudo precisa ser sobrenatural. Mas tem muitas histórias de pessoas que dizem que tinha uma casa funerária, que hoje se você olhar para o lugar onde ficava a casa funerária, você consegue ver velas, e tem o carro da casa funerária, que todo mundo tinha medo, e o carro da casa funerária sai e é visto pelo lugar, o que não faz muito sentido, porque não tem tantas pessoas assim que acabam indo para esse lugar. E quem foi, quem viu, quem relata, normalmente são pessoas que vão fazer essas investigações, então não dá pra gente saber se é verdade ou não. A cidade inteira demolida, se tornando um lugar deserto, vocês imaginem o que devia aparecer nesse lugar aí, principalmente na época que não tinha tanta luz, não tinha nada. Aliás, não tem muita luz até os dias de hoje, e aí é o que dá gancho também para mais uma história. Lembra que eu falei para vocês que tem uma tal de casa que todo mundo diz que consegue ver uma única luz? Pois bem, quem olha para essa casa consegue ver uma luz da casa acesa. Essa casa, por algum motivo, não foi demolida, por isso que eu digo que talvez alguns imóveis tenham sido poupados para servir de base ali para a construção do parque, ou sabe-se lá para quê. Só que essa casa ela já está num estado ali bem deterioradinho. E eles conseguem ver mesmo ali uma janela que fica com uma única luz acesa. O problema é que todo lugar, quando teve a demolição, não tem poste de luz, não tem absolutamente nada, não tem luz elétrica em nenhum lugar do perímetro. E aí as pessoas ficam assustadas, é óbvio o que essa luz faz acesa. Assim como
nós podemos acreditar em todos esses fantasmas, coisas estranhas que acabam acontecendo no lugar, nós também temos que pensar na questão dos produtos químicos. Pessoas ficando doentes, então a gente pode pensar que pode ter sido por ter inalado, ou a água do lugar ter se contaminado, ou estar se contaminando, e isso foi verificado, e talvez para não demonstrar para fora, lembrando, Guerra Fria, meu país é forte e perfeito. Essa era a imagem que tinha que ser passada. Então, evacuar uma cidade inteira porque teve o vazamento de alguma coisa ia ser complicado para explicar. Então, o que eles fazem? Tiram as pessoas, dizem que vão fazer um parque, só que esse parque nunca é feito. Por incrível que pareça, essa estranheza desse lugar, de toda a evacuação e o parque que nunca aconteceu, não é uma coisa que vem sendo trazida de agora. Não, isso é questionado há muito tempo, inclusive pelos próprios moradores. As pessoas, enquanto estavam vivas, elas questionavam por que tiveram que deixar suas casas, demoliram tudo e não construíram parque nenhum. E que agora, muitas pessoas começaram a ficar aborrecidíssimas porque disseram que agora eles estavam tomando conta da região para que pessoas fossem fazer sacrifícios de adoração, e aí já começam também histórias que a gente nunca sabe se são ou não verdadeiras. Dizem também que na igreja que era a igreja presbiteriana, a igreja foi muito profanada, inclusive viraram todas as cruzes de cabeça para baixo, colocaram as cruzes ali todas invertidas. Eles começam a encontrar objetos, foram identificados como objetos ocultistas. É difícil a gente entender o que para eles também pode ter sido identificado como objeto ocultista, uma vez que, lembrando, a época era muito propensa a pânico satânico. Se a pessoa visse qualquer garfo, sei lá, né, com a ponta estranha, ia dizer que era o tridente do próprio. Então isso também faz parte da história, é uma coisa natural que as pessoas pensem. Mas que o lugar tem uma atmosfera estranha, ele tem, viu? Não é pelo lugar, de repente, ter sido invadido por várias pessoas que estão fazendo rituais, ou que, de repente, funcione ali um grupo seleto de pessoas muito bem guardadas. Quem é que sabe, né? Quem é que imaginar que a Bohemian Grove também funcionaria assim? Então a gente nunca vai saber, até porque se fosse para todo mundo ficar sabendo, eles fariam em qualquer lugar. No caso, né, o pessoal do Bohemian Grove, eu ainda acho assim, até que eles não escondem muito, mas existem grupos que são realmente bem mais fechados. Talvez, no início, a ideia não fosse fazer nenhum tipo de grupo ou nenhum tipo de ritual, um lugar totalmente vazio e seguro, por que não aproveitar? Por incrível que pareça, os moradores que vivem ao redor, eles tentam ter uma vida normal. E por que eu tô falando eles tentam? Por quê? A presença, né, dos oficiais incomoda muito as pessoas que moram ali ao redor, né, ao redor da cidade. Por quê? Eles fecham a cidade, cercam a cidade, tudo, a floresta, tipo, eles saem cercando tudo, você não entra por lugar nenhum. Eles parecem que tem câmeras, porque você mal entra, já vai aparecer um policial, você não consegue ir muito longe. Em 1984, o lugar virou o set de filmagem de uma série de filmes que tinha antigamente, que eu morria de medo, que era Colheita Maldita. E esse filme ele era inspirado nas obras do Stephen King. Em questão a tudo isso, em toda essa tensão nesse lugar estranho, eu penso só em duas coisas. O que pode ter acontecido é um vazamento mesmo, foi ter sido um vazamento químico, ou até mesmo que pudesse contaminar o solo, contaminar a água e fazer coisas ali que poderia chamar muita atenção, ou de fato eles estavam criando uma base estratégica para alguma coisa, porque também não é impossível, afinal todo mundo relata muitos oficiais militares, então isso pode ter acontecido sim. Ou alguém que de fato viu o crescimento da população ao redor, principalmente, e pensou: vamos tirar essas pessoas daqui, utilizar esse lugar e fazer várias e várias casas, ou muito mais casas, de repente projetos aí mirabolantes de prédios e coisas assim, e de repente não deu certo, a grana não deu, o acordo não fechou e o governo acabou enfiando os pés pelas mãos. Mas dificilmente, quando envolve dinheiro, a gente pensa, eles pagaram essas casas. Claro que deve ter pagado um valor ali super baixo, mas eles pagaram as casas. Também teve um valor investido. Então é difícil pensar também
que eles receberam, vamos dizer aí, de repente um falso positivo para um grande empreendimento, mas que eles nunca pensaram em construir um parque nacional, eu acho que é meio óbvio, né? Ninguém pensa que um dia eles imaginaram construir um parque nacional. Com relação aos grupos, é muito fácil pensar que essas pessoas usam sim esses lugares e devia usar muito mais até antes, em outras décadas, porque assim, em décadas passadas, né? Ali entre os anos 80 e os anos 90, porque tem vários lugares que são até menos abandonados do que esse e eles vão fazer rituais. Isso é uma coisa que acontece. É uma coisa que as pessoas precisam aprender a conviver também. O errado é porque é um lugar fechado, é um lugar privado. E talvez isso também não incomode tanto as pessoas. O que incomoda é saber quem são essas pessoas. Quem são esses homens que vão fazer esses rituais? Porque tem muitos grupos que envolvem pessoas especiais, né? Que tem ali um certo poder. Então sempre paira essa questão. O que você tá vendo é um monte de gente carregando vela, carregando tocha, e invadindo ali o lugar que teria sido projetado, teria sido feito e viviam pessoas, você morava ali, agora são essas pessoas que estão utilizando esse lugar ainda de forma inapropriada. Aí tem também histórias que são muito antigas e que sinceramente não fazem o menor sentido. Bruxo que teria se mudado, que era casado com uma bruxa, eram 2 bruxos e enterra, né? A moça acaba perdendo a vida, é enterrada. Quando ele vai embora, ele teria levado, né? Tudo ali, todos os ossinhos da bruxa embora. Aí já são histórias aí muito mirabolantes. Eu acho que o lugar em si já tem a sua própria história. É como, por exemplo, Centralia. Centralia também é um lugar que tem uma história, e uma história que realmente fez com que as pessoas precisassem sair da cidade com muito mais motivo, na minha opinião, do que essa cidade. O lugar assusta as pessoas, os militares assustam as pessoas, porque muita gente diz que se você acordar cedinho, em noites de insônia, se você for pro seu quintal, você pode se deparar com oficiais rondando o seu quintal. Procurando o quê? Procurando quem? Ninguém sabe. E aí é que as coisas também começam a deixar as pessoas ainda mais aborrecidas. O que deu para perceber ao redor é que muitas pessoas também, como eu disse, elas levam a vida. Então tem sorveteria, sorvetes com potinhos especiais escritos ali Town. Então já aproveitando um pouco a fama de mal assombrada ali da cidade, ou muito bem assombrada, seja lá como for. Também tem algumas coisinhas que você pode levar como lembrança. Então as pessoas pegaram aquele limão e fizeram o quê? Chuparam o limão, porque afinal de contas não tinha o que fazer. Foram criando ali coisas, já que ganhou a fama, a gente vai se aproveitar porque precisamos sobreviver. E esse lugarzinho tá lá, perdido em Ohio. Em questão, é claro, as pessoas, eu já acredito que foi uma outra coisa. Aí eu já acredito que teria sido uma pessoa mesmo, um homem, né? Uma pessoa que viu um local para fazer uma desova, viu um lugar fácil de colocar ali e abandonar, e sabia que as pessoas não iriam procurar, porque também não era para elas estarem ali. Então, eu acho que também teve muita gente que aproveitou e acabou usando sim o lugar como lugar de desova. E também podemos pensar que para as casas ficarem mais baratas, eles muito bem poderiam ter anos antes ali já começado, né, meio que a mostrar que tinha uns focos de incêndio, umas coisas acontecendo, um lixo tóxico aqui aparecendo. De repente, assim, as pessoas vão embora com mais tranquilidade, recebem seu dinheiro e vão começar em outro lugar. Agora, que tem muito ocultista que deve ir para esse lugar fazer ritual, tenho certeza que sim, porque não, se isso acontece em quase todos os lugares que não são habitados, não é mesmo? Pelo que eu vi ali, nem tinha nada depredado ou zoado ou nada disso, e também não vi essas cruzes viradas na igreja não. Passa a igreja, mas não vi ninguém entrar na igreja, então não dá pra gente saber se é depredado ou não. O que tem de verdade, é essa cabana barra celeiro, não dá pra saber bem o que era, no meio da floresta. Parece que eles gostavam de fazer umas missas lá naquele lugar, mas ainda assim fica tudo, né, no âmbito aí da especulação. Mas claro que aqui a gente vai imaginar que é tudo verdade, porque assim podemos pensar em tudo e tudo fica bem mais interessante. Agradeço a sugestão e você também pode deixar a sua. Um caso que você tem curiosidade de saber a história, deixa a sugestão aqui nos comentários. Às vezes eu não consigo responder todos os comentários, tem vezes que eu ainda consigo responder alguns, mas eu leio todos. E normalmente eu printo os comentários, é às vezes bem mais simples ali printar os comentários, porque assim eu
sei quem fez a sugestão do caso e consigo agradecer também. Então eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.